bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar de um livro clássico da literatura nacional, que é Dom Casmurro. Mas, antes de qualquer coisa, não se esquece de se inscrever no canal, me seguir lá nas redes sociais também, porque eu falo algumas coisas legais por lá, e também dá o seu like no vídeo, que já me ajuda bastante. Você com certeza leu Dom Casmurro lá na escola, obrigado pela sua professora, acertei? Mas eu te garanto, se você ler Dom Casmurro agora, na sua idade atual, agora depois de adulto ou na sua adolescência, não sei, você vai ter uma leitura completamente diferente de Dom Casmurro. E eu te garanto que você vai amar. Machado de Assis, ele tem uma genialidade ímpar de mexer com a nossa mente. Ele faz a gente duvidar o tempo inteiro do que está acontecendo ali, do que a gente está lendo. E em especial Dom Casmurro, acho que Machado de Assis faz isso em todos os seus livros, mas em especial Dom Casmurro a gente tem um narrador meio que a gente não pode confiar 100% nele. E eu amo isso nos livros, de você tá lendo e sempre desconfiando que aquele narrador está te passando, porque quem narra a história é Bentinho. Já na sua fase adulta, na verdade já na sua velhice, ele narra toda a sua história. E essa genialidade de Machado de Assis ao escrever Dom Casmurro é o que me faz amar ainda mais o livro. Mas se você esteve em uma caverna esse tempo inteiro e não conhece Dom Casmurro, eu vou dar um breve resumo aqui da história para você. O livro conta a história de Bento Santiago e Maria Capitolina, se eu não me engano, os famosos Bentinho e Capitu. Os dois, eles crescem juntos e na juventude, na adolescência, acabam se apaixonando. Mas a mãe do Bentinho, ela tem uma promessa de colocar o filho dela no seminário. A promessa é que o filho dela seria padre de qualquer forma. E esse plano da mãe de Bentinho acaba com o plano dos jovens apaixonados naquele momento. A verdade é que Bentinho não tinha vocação nenhuma para o sacerdócio. Ele acaba entrando no seminário por conta dessa promessa da mãe, mas ele acaba saindo, ele com o tio dele, eles fazem meio que um jogo que eles colocam outra pessoa no seminário com a mãe do Bentinho pagando todas as contas dele. Mais ou menos aí é tipo um plano que eles fazem para que Bentinho saia do seminário, porque nunca foi a vontade de Bentinho estar no seminário, Nunca, em nenhum momento. Foi a mãe dele, a promessa maluca da mãe dele de ter um filho padre. Mas antes de começar a contar toda a história do livro e a gente tentar desvendar se Capitu traiu ou não traiu o Bentinho, porque Bentinho tem esse apelido de Dom Casmurro, Eu acho que é isso que a gente tenta entender o tempo inteiro, porque Dom Casmurro, e no comecinho do livro ele já explica da onde surgiu esse apelido dele. É um spoiler aqui, é porque ele era uma pessoa carrancuda, meio fechada e tal. Na página 11 aqui dessa edição da Martin Claret, que eu tenho, que inclusive tem a capa linda, Martin Claret faz umas capas excelentes. Ele explica, que ele teve um desentendimento com um dos vizinhos, e aí ele acabou xingando ele de vários nomes, inclusive de Dom Casmurro, e ele comenta aqui, os vizinhos que não gostam dos meus hábitos reclusos e calados deram curso à unha, que afinal pegou. Ou seja, os vizinhos já não iam muito com a cara dele, ele teve um desentendimento com uma pessoa ali, um rapaz do bairro, e numa briga o Dom Casmurro pegou. Dom Casmurro, por ele ser uma pessoa mais fechada, mais carrancuda, meio chata, vamos falar assim, o português claro. O que eu mais gosto na obra é justamente que a gente acompanha a vida inteira de Bentinho, desde a sua infância até a velhice. A gente vê o seu amadurecimento, as suas descobertas na fase adolescência. Inclusive tem uma parte no livro quando ele beija a Capitu, e que o primeiro beijo dos dois, e que ali ele fala que eles se descobrem homem, de certa forma. Então a gente acompanha todo esse amadurecimento do Bentinho, toda essa forma de descoberta da adolescência, se descobrir homem após um beijo. E eu acho isso muito interessante porque a gente consegue ver ali os defeitos e qualidades do nosso personagem. O livro ele cria toda essa polêmica da traição de Capitu, afinal ela traiu ou não traiu. E como eu disse, o narrador ele não é 100% confiável.
E um dos momentos ali a gente percebe que Pentinho era uma pessoa muito controladora e ciumenta. Então isso explica o porquê ele achar que Capitu o traiu, porque ele tirou completamente Capitu da vida dele, porque ele tirou completamente o filho dele da vida dele. E tudo porque ele sempre teve um pensamento meio controlador, meio maluco, assim, meio manipulador, de certa forma. Inclusive, a gente tem a primeira crise de ciúmes de Pentinho e que ela me impressionou e eu quero ler aqui pra vocês. O nome do capítulo se chama Desespero e eu vou ler só um trechinho aqui pra vocês terem uma ideia. A vontade que me dava era cavar-lhe as unhas no pescoço, enterrá-las bem até fê-las sair à vida com sangue. Você percebe como isso é profundo, é perigoso, é estranho? Essa era a vontade dele ao ficar com ciúmes de Capitu. Ele teve uma crise de ciúmes de Capitu com um dos menininhos ali do bairro e ele fala isso, né? Que ele teve vontade de matá-la, de matar Capitu. E por isso que eu falo que acompanhando a vida de Pentinho da infância até a velhice, a gente consegue identificar essa forma meio manipuladora dele, meio paranoica, meio maluca, vamos dizer assim. Então por isso que a gente duvida muitas vezes de Pentinho se o que ele tá falando é certo ou não, se Capitu traiu ou não realmente ele. E a gente sempre fala que Capitu traiu ou não tem Pentinho, mas ela teria traído Pentinho com quem? Pois aí que está o pulo do gato, de certa forma. Quando Pentinho entrou pro seminário a primeira vez, ele teve a primeira vez não, foi a primeira e a única vez que ele entrou pro seminário, mas enfim. Quando Pentinho entra pro seminário, ele cria uma amizade muito forte com Escobar. Inclusive, Escobar é o primeiro a saber dele e Capitu. Escobar também sai do seminário, ele não vira padre, né? Os dois saem do seminário. E Escobar também se casa com uma outra mulher. Então eles meio que criam uma amizade, Capitu, Pentinho, Escobar e a sua esposa. Eles vivem saindo juntos, de certa forma, sempre estão juntos ali e são muito amigos. Pentinho tem um filho com Capitu. E conforme aquela criança cresce, ele começa a achar que aquele filho na verdade é de Escobar, porque ele acha a criança muito parecida com Escobar, até a forma de andar, de falar, enfim. Só que a criança ela tinha mania também de imitar as pessoas, então não se sabia ali se ele estava imitando as formas de Escobar ou não. No livro, a gente fica muitas vezes em dúvida se realmente teve essa traição ou não, porque a gente pode observar alguns olhares de Escobar e Capitu, algumas trocas, alguns momentos meio estranhos ali entre os dois. Mas como eu disse, o livro ele está sendo totalmente narrado por Dom Casmurro, né? O nosso Bentinho, o nosso Bento Santiago. Então a gente entra muito em dúvida porque a gente sabe que ele é paranoico, manipulador e ciumento. Então a gente fica em dúvida se esses relatos dele, daqueles momentos entre Escobar e Capitu que nos deixa em dúvida se houve essa traição ou não, são reais ou não. E eu acho que isso é o que faz esse livro, né, o que faz a escrita de Machado de Assis ser tão magnífica, faz com que Machado de Assis seja tão gênio da literatura, porque ele nos traz essa dualidade. Ele deixa que o leitor desvenda aquilo, ele não traz tudo mastigado pra gente. E essa dualidade de Machado de Assis faz com que o leitor ele preencha as lacunas em branco, né? Ele preencha aquelas lacunas e faça a sua própria interpretação do texto. O fato é que quando Machado de Assis ele adentra dentro da mente conturbada de Pentinho, a gente começa a fazer muitos questionamentos, né? E a gente sabe que Capitu não está mais ali para se defender, porque quando Pentinho escreve todos esses relatos, narra toda essa história, Capitu já faleceu. Na verdade, todos já faleceram. Escobar, Capitu, o próprio filho dele também chega a morrer e o único que resta é Pentinho. Então não tem com quem recorrer para saber o outro lado da história. A gente só tem o lado de Bento Santiago ali pra gente saber o que tá acontecendo. Então a gente tem que falar, a gente aposta que
ele tá falando a verdade ou a gente duvida que ali é uma meia verdade. Então essa dualidade, esse adentrar dentro da mente de Bentinho dessa forma tão realista que a gente vê, né? Porque Machado de Assis, ele tá entre o romantismo e o realismo, e a gente consegue ver essas dualidades nas obras de Machado, não apenas em Dom Casmurro, mas em várias obras de Machado a gente encontra essa dualidade entre o romantismo e o realismo. E você não consegue, às vezes, encaixar ali Machado em um lugar exato, né? Ah, ele é romancista, ele é realista, gente não. Ele tá ali no meio termo, de certa forma. Ele tem a sua fase romântica, tem a sua fase realista e muitas vezes ele agrega os dois movimentos ali. O fato é que Machado de Assis foi um gênio e a gente não pode negar isso. A gente tem que valorizar a nossa literatura nacional porque ela tem muita coisa boa a oferecer. É só a gente procurar, né? É só a gente ver. E Machado de Assis é um gênio super conhecido, super aclamado. E é isso, gente. Eu sou uma apaixonada por Machado de Assis, uma apaixonada por Dom Casmurro. E eu falo pra você, se você leu esse livro só quando você era criança, lá na escola, ou quando você era adolescente, releia, porque a sua visão do livro será outra, completamente diferente, garanto pra você. E aí, gente, o que vocês acham de Dom Casmurro? Comenta aqui embaixo se você gosta de outras obras de Machado de Assis e também comenta aí a famosa pergunta: traiu ou não traiu? Tchau, tchau! Até o próximo vídeo!